E o Flamengo decidiu congelar o acordo que havia feito em outubro com o Gabigol. Dessa maneira, a renovação de contrato do atacante está suspensa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Robert Renan. As especulações dão conta de que ele já está fechado com o Timão, um ano de empréstimo. O que há de verdade nisso? Bora te atualizar também sobre o São Paulo e um prejuízo de 97 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2023. Te conto ainda sobre as últimas no mercado, negociações importantes para novo técnico do Santos e do Cruzeiro. Já o Vasco da Gama, de olho em uma joia do futebol chileno. Tudo sobre o mercado, o Atlético Mineiro reduzindo em 300 milhões de reais suas dívidas bancárias. Tenho certeza que você vai ficar super bem informado sobre as coisas do futebol nesse vídeo a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar todas as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Estou colocando na tela jogos da Champions League dessa quarta-feira, a última rodada de Champions em 2023, com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Estou indo na vitória do Manchester City, na vitória do Red Bull Leipzig, na vitória do Atlético de Madrid contra Lazio. Tem também Borussia Dortmund e PSG. Se o Borussia Dortmund vencer, vou ficar bonito na fita. Para completar Celtic e Feyenoord, vou de vitória do Feyenoord. Tô apostando na vitória do Newcastle contra o Milan, no triunfo do Porto contra o Shakhtar Donetsk e do Barcelona contra o Royal Antwerp. Lembrando que para participar no 1xBet é super simples, você vai clicar no link que está no comentário fixo. Não esquece de, depois de fazer o seu cadastro, usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. O Peixe ainda deve 3 milhões de euros dos 6 milhões da compra de Jean Lucas. Essa operação foi feita na metade do ano, o Santos conseguiu cumprir os 3 primeiros milhões de euros, ainda restam outros 3 parcelados. Já contei para vocês que é grande a chance de o Jean Lucas não permanecer no Peixe para a próxima temporada. Já o Palmeiras autorizou o Andrei Lopes, o Cebola, que é seu auxiliar técnico há bastante tempo, a negociar com o América. Resta saber se vai haver acordo entre as partes. O América está em busca de um técnico para a próxima temporada. O Curitiba já tem 2 reforços certos para 2024, o lateral esquerdo Rodrigo Gelado e o volante Arilson. Gelado vem do Vila Nova, o Arilson do Criciúma, ambos da Série B. Já Carlos Miguel, goleiro reserva do Corinthians, foi filmado por amigos nessa segunda-feira à noite, cantando aquela paródia que tira sarro do Palmeiras e a história do Mundial. A saideira do giro de notícias, Nenê deve prosseguir jogando futebol. Ele tinha o projeto de se aposentar nesse ano, mas diante do sucesso dele e do Juventude, a tendência é que o seu vínculo seja estendido por mais uma temporada. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está bem perto de fechar com um novo técnico. A ideia é até nessa semana o contrato com o Fernando Gago estar redigido. Ex-volante, 37 anos de idade, era treinador do Racing até o mês de outubro. Nos últimos dias, o Cruzeiro intensificou as conversas com o Gago e conseguiu avançar. Existe o otimismo e a expectativa de que esse acordo possa sair muito em breve. Técnico que, se contratado, vai ter a missão de comandar o Cruzeiro com um pouco mais de orçamento em 2024. A ideia é passar mais longe da zona do rebaixamento. O Cruzeiro correu sérios riscos ao longo da Série A nessa temporada. Gabriel Milito era outra alternativa, conforme as conversas com os técnicos argentinos foram acontecendo. O Cruzeiro foi dando prioridade ao Fernando Gago. Bora falar agora sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético. O Galo conseguiu abater 300 milhões de reais em dívidas bancárias. A revelação foi feita pelo CEO do clube, o Bruno Mussi. Ele conta que a SAF do Galo foi constituída no momento em que o Atlético tinha 700 milhões em dívidas bancárias. Você sabe que a SAF do Galo aportou 500 milhões de reais, 300 milhões foram para a quitação dessas dívidas, ou seja, de 700 milhões a dívida caiu para 400 milhões. Somente com essa redução, o Atlético já garante uma economia de 54 milhões de reais com juros bancários na próxima temporada. Você sabe que quando você deve para o banco, você paga juros astronômicos. E o Atlético já conseguiu essa economia bastante significativa. Importante lembrar que, apesar de fortalecer a sua questão de saúde financeira, o Atlético vai ter pouca grana para investir. A previsão é de cerca de 40 milhões de reais para contratações na próxima temporada. Até por isso o Galo se apressou para renovar o contrato de vários dos atletas do atual elenco.
Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, com Alexandre Matos como CEO, como novo diretor executivo de futebol, perdão. A busca também por um homem forte no futebol de base. Contei para vocês pela manhã que existe uma grande chance de Marcelo Teixeira do Bahia ser o contratado, pelo menos foi essa a indicação do Alexandre Matos. Agora o Vasco começa a trabalhar com busca de reforços. E surgiu nas últimas horas um nome novo, Alexander Aravena. Esse cara é atacante, 21 anos de idade, chileno, já tem jogado pela seleção principal do seu país, pertence à Universidade Católica. De acordo com o jornalista Puma Fernandes, o nome foi apresentado pelo Alexandre Matos para os dirigentes da 777. O Matos já tinha a intenção de levar o Aravena para o Atlético Paranaense. Com a transferência dele para o Vasco, o nome foi apresentado. Se o Ramon Dias der ok, a tendência é que a 777 ajude o Vasco na busca por esse reforço. Atacante que chegaria para tentar resolver os problemas de gol ou para se juntar a Verratti, artilheiro que deu super certo desde que foi contratado. Números do Aravena em 2023, 34 partidas, 14 gols e mais 5 assistências, promessa que certamente garantiria um acréscimo de qualidade e uma perspectiva de venda futura interessante. Só para arrematar sobre o Vasco, queria contar que as tratativas para a prorrogação do contrato do Ramon Dias estão avançadas. O vínculo atual se encerra em dezembro de 24 e o Vasco trabalha com o Ramon Dias a extensão desse contrato por mais uma temporada. Hora de falar sobre o Santos, tudo se encaminha para que Thiago Carpini seja o comandante do Peixe em 2024. Essa é a primeira providência do presidente Marcelo Teixeira, eleito no último sábado. Antes mesmo de ser eleito, Marcelo já havia entrado em contato com o Carpini para mostrar a intenção de contratá-lo. Para quem não associou o nome à pessoa, o Carpini é o técnico que foi vice-campeão paulista com o Água Santa e vice-campeão da Série B com o Juventude. Detalhe de que o Água Santa era um dos clubes com menor orçamento para o Paulistão e o Água Santa e o Juventude, quando o Carpini assume, era o 18º colocado na zona do rebaixamento depois de 6 rodadas. E é justamente o Paulista e a Série B os campeonatos que o Santos disputará no próximo ano. Pessoas próximas ao Carpini afirmam que a negociação está super avançada, a tendência é que o acordo seja anunciado em breve. Restam as questões burocráticas que envolvem o pagamento da multa rescisória ao Juventude. O Carpini tem vínculo com o Clube Gaúcho até dezembro do ano que vem. A quebra desse contrato vai custar mais ou menos R$1 milhão. Ah, só mais um detalhe, a ideia do presidente Marcelo Teixeira é oferecer 2 anos de contrato para o Carpini. Bora falar agora sobre o Flamengo, notícia importante que envolve Gabigol. O pessoal do Corinthians tem alimentado as notícias ou os noticiários em relação à chance de contratação de Gabigol, certo? O Flamengo também está dando motivos. É que desde outubro há um acordo verbal para que o vínculo atual, que se encerra em dezembro de 24, seja estendido até dezembro de 28. Mas o Flamengo decidiu congelar a prorrogação desse contrato. O vínculo novo não será assinado. Estava tudo certo. Salário, tempo de contrato, luva, bonificação. Gabigol, inclusive, teria direito a um belo reajuste salarial. Ele saltaria de 1.600.000 por mês para algo na casa de 2.100.000. O Flamengo, por conta de uma pressão interna, desistiu de renovar por agora e vai propor essa renovação caso o Gabigol dê boas demonstrações dentro de campo no primeiro semestre do ano que vem. Um enorme risco que o Flamengo corre. Para mim, um equívoco gigante. Mas, Nicola, como é que você vai renovar o contrato com o Gabigol diante dessa péssima fase? É que se o Flamengo não renovar agora, tá na cara que o Gabigol não vai querer renovar no primeiro semestre do ano que vem. E ele vai estar livre para assinar um pré-contrato a partir de julho com qualquer clube do Brasil ou do exterior para faturar até mais do que o Flamengo paga. Com um detalhe importante, o Flamengo que investiu pesado quando da contratação do Gabigol junto à Inter de Milão, algo na casa dos R$90 milhões, vai correr enorme risco de perder o jogador sem qualquer centavo. Isso é claro se não vender o Gabigol nos próximos dias. O Corinthians é um dos interessados, a negociação, repito, segue bastante complicada. Bora repercutir agora uma informação que vazou nas últimas horas e que agitou torcedores do Corinthians. A notícia dá conta de que Robert Renan será reforço do Timão pelo próximo ano. Ele chegaria para ficar uma temporada vestindo a camisa do Corinthians por empréstimo. Importante dizer que o jogador segue vinculado ao Zenit, ficaria no Corinthians e daqui a um ano seria transferido para o West Ham. O West Ham já tem uma operação casada de compra junto ao Zenit, só que o West Ham não pode comprá-lo diretamente do clube russo. Há uma série de restrições por parte de clubes ingleses, isso vem do governo inglês em relação à Rússia por conta do conflito na Ucrânia. A primeira ideia era de colocar o Robert Renan por 6 meses para que depois ele se mandasse para o West Ham. O Corinthians teria batido o pé e dito que só aceitaria o Robert Renan por uma temporada. Fui perguntar por uma pessoa próxima ao Augusto se isso confere,
a pessoa disse que não dá para cravar ainda Robert Renan por um ano, embora esse seja o projeto. Tudo que está sendo estabelecido giraria nesse sentido, que ele viesse por empréstimo de uma temporada, o West Ham pagasse ao Corinthians e o Corinthians repassasse a grana para o clube russo, timão que detém 11% dos direitos econômicos do Robert Renan. Só para completar sobre o timão, queria contar que Moscardo está na França, mais especificamente em Paris, passando férias ao lado da namorada. Perguntei para uma pessoa próxima ao Moscardo se é uma coincidência, afinal de contas, até outro dia o PSG estava super interessado em contratá-lo. A pessoa disse que não é coincidência, o PSG ainda tenta fazer seus últimos movimentos para a contratação do volante. A ideia do presidente Augusto Melo é de que o Moscardo não seja vendido nas últimas semanas de Duílio Monteiro Alves. Talvez no ano que vem isso possa ser sacramentado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que registrou um prejuízo gigante de quase 100 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2023. Informação do GE dá conta de que o São Paulo fechou no terceiro trimestre de 2023 com 97 milhões de reais de déficit. São Paulo já até imaginava um prejuízo menor, de 50 milhões de reais. Tricolor conseguiu uma série de receitas superiores ao que havia projetado, como por exemplo, em relação à bilheteria, 50 milhões a mais e também com televisão 66 milhões de reais a mais. Tricolor, por outro lado, acabou conseguindo menos grana com patrocínio, uma perda de 11 milhões de reais e também com a questão envolvendo vendas de atletas, 45 milhões de reais abaixo. Mas a grande questão é, apesar de ter faturado mais, o São Paulo gastou muito mais do que estava estimado, até por isso esse prejuízo de 97 milhões de reais. Nicola, mas e o título da Copa do Brasil? Pois é, 88 milhões de reais de receita durante toda a campanha na Copa do Brasil, nem isso foi suficiente para que o São Paulo fechasse no azul. O que só reforça aquilo que eu venho contando para vocês há bastante tempo. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e vai fazer vai precisar fazer uma, ou pelo menos duas grandes vendas na virada do ano. Só para arrematar outros detalhes importantes, São Paulo torrou 68 milhões de reais apenas com juros das dívidas que ele tem, especialmente com bancos. Espero que você tenha curtido o vídeo, deixe like, se inscreva no canal e apareça às 7 da noite quando faremos a nossa tradicional live, beleza? Abraço, tchau!